com a gente? Liga aí o áudio, Gomes. Pronto, está ligado. Estamos ao vivo e a cores nessa que é a nossa última entrevista, não por falta de Isso. vida e saúde, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Edinaldo, que já fiz a todos os demais, que é com relação ao desenvolvimento econômico, e levando em consideração que eu não vi nas diretrizes do projeto, né, a participação, prevendo, né, a participação dos empresários nesse processo e que se fala sobre os conselhos populares, primeiro saber se existe alguma resistência com relação aos empresários, né, que inclusive representa mais de 50% do PIB da geração de emprego e renda de Alagoinhas. Se existe alguma resistência, dizer por quê. Se não existe e existe, fizer parte do pensamento absorver os empresários, dizer como fazer isso. Lembrando, para finalizar, que a candidatura do PT, como o candidato fala, né, tentou se aproximar dos empresários e teve dificuldades, principalmente por conta do relacionamento passado quando se tratou dos movimentos paredistas. Então, saber do candidato o que é que se pretende fazer, se é que se vai fazer alguma coisa com relação à classe empresarial de Alagoinhas. Eu estou me referindo ao pequeno e médio empresário. Gomes e ouvintes, o inimigo dos trabalhadores é o grande empresariado, o banqueiro, o grande latifundiário. Esse é o inimigo, que nós chamamos de classe dominante, que é o grande proprietário, que detém as terras, o capital financeiro, detém as máquinas e se apropria da tecnologia. Esses são nossos inimigos. E quem produz a riqueza mundial do Brasil somos nós, classe trabalhadora. Isso precisa ser reafirmada. Empresário nenhum gera riqueza. Quem gera riqueza é a classe trabalhadora. Agora, existe uma classe que nós chamamos de classe média, que é uma classe intermediária aí, que a nível mundial, e a história mostra isso, que fica no meio do caminho e que tende, horas, a apoiar a classe dominante e, horas, pender para a classe mais pobre, a classe explorada. Tá? Inclusive, eu mencionei que no governo Lula, quem mais ganhou foi a classe proprietária, o banqueiro, o grande empresário, e a classe trabalhadora teve naquele momento, porque a economia permitiu, tá? A economia mundial permitiu, o Brasil estava no crescimento, e a partir, inclusive, também do aumento do endividamento do país, o governo Lula conseguiu fazer algumas favores, alguma migalha para a classe trabalhadora. Mas perdeu quem? A classe média. Então, ou ela se pauperiza, ou ela fica cada vez mais pobre, essa classe média, tá? Ou ela se alia à classe proprietária de forma subalterna. Infelizmente, é isso que tem acontecido no Brasil. A classe média, os pequenos e principalmente médios empresários têm se aliado à classe proprietária, tá? De uma forma subalterna. Mas, dentro desses segmentos, tem comerciantes que estão, pela sua própria condição social, estão mais próximos do trabalhador do que do empresário. Aquela falácia de que existem empreendedores, o trabalhador foi demitido, conseguiu reunir algum recurso até da indenização, montou um pequeno negócio que a televisão chama de empreendedor e quer transformar ele num empresário. Tá? Esse camarada ele é tão trabalhador quanto quem está batendo cartão, que talvez até tenha alguma segurança, e esse pequeno comerciante, esse pequeno empreendedor, ele sofre, até porque se não houver dinheiro circulando, ele inclusive vai falir. Então a nossa preocupação é com esse pequeno empresário que está mais próximo da classe trabalhadora. Porque no capitalismo, se você mantém o lucro do grande empresário, você não vai ter condição de satisfazer a necessidade de todos. Isso está bem claro, eu queria afirmar. Uma outra questão é sobre o movimento grevista. Tá? O PSTU não vai deixar de fazer greve, mesmo que nós assumamos a prefeitura. Mas você sendo governo, como é que você vai apoiar? Sim. Caio, eu disse que nosso propósito é construir uma sociedade, ajudar a classe trabalhadora a construir uma sociedade socialista, a superar o capitalismo. Ao assumir um cargo de prefeito, ao PSTU assumir uma prefeitura, e estamos para assumir algumas, inclusive em primeiro lugar em alguns municípios no Brasil, tá?
isso não vai resolver todos os problemas, mesmo a gente assumindo o governo. Então, isso é um patamar para o avanço na luta da classe trabalhadora. Então, se houver... De que país isso deu certo? E nenhum foi implantado. E nenhum foi implantado. E nenhum foi implantado. Inclusive, para quem pensa em socialismo, ó, em Cuba não é socialista, a China não é comunista, a China tem um partido que dirige que se chama Partido Comunista, mas lá é um capitalismo de Estado. Na Venezuela não é socialista, e na Bolívia, o Evo Morales, ele é um Lula de lá, que poderia ter chegado ao governo na Bolívia pelas mãos do povo, se negou, esperou as eleições, fez conchavos e não conseguiu governar para a classe trabalhadora. Tá? Recebeu. Com diferença, um está vivo, outro está morto. Tá. Tá? Então, o Evo Morales é o Lula da Bolívia. Tá? Governou e governou para quem? Para a classe dominante. Então, não resolveu os problemas. Então, no prefeitura de Alagoinhas, do PSTU, é um patamar para o avanço na luta. E nossos militantes, eles não vão estar presos ao governo no sentido de estar impedidos de fazer greve. E se o servidor público fizer greve? Salles, ele é filiado ao PSTU, é um militante, não está assim tão orgânico nesse último período, mas está bastante empenhado inclusive nas eleições, e ele é do Simpa. Enio é diretor do Simpa. E se precisar fazer greve, eles vão fazer, e nós vamos negociar com o sindicato. Então, nossa relação com os trabalhadores, ela vai se dar no sentido do respeito, da negociação, mas não é impossível que venha a ter greve. Tá? E é bom que tenha, são nas greves, nos movimentos populares, que a classe trabalhadora se organiza. Então, também no comércio, eu digo, não é só, é necessário. Infelizmente, em Alagoinhas, tem um sindicato dos comerciários que ele não organiza as lutas. Coloca a culpa nos trabalhadores, que realmente é uma relação difícil, né? Porque o empresário ali tem 5, 8 empregados. É uma relação mais difícil do que numa grande empresa. Tá? Organizar socialmente, a gente reconhece isso. Mas se o sindicato não aponta para isso, você jamais vai organizar essa categoria, vai organizar essa classe. E aí o sindicato, não só os sindicatos comerciários, mas outros, sindicatos comerciários que tem um presidente eterno, né? Que não é comerciante, que não é comerciário, tá? Eu vou tirar essa dúvida com ele. Pois é. Ele me respondeu que ele é aposentado como comerciário. Ele é aposentado. Então. Mas ele é professor, ele é advogado, aposentado como comerciário, que eu não sei onde foi que ele foi. Ele tinha uma carteira assinada, mas não sei onde foi que ele trabalhou como comerciário. Ele é presidente eterno. Então, com um sindicato desse, exige a necessidade que os trabalhadores façam greve, façam lutas, que exijam avanços. E vai ter embate com o comércio? Vai. Até na guerra tem negociação. A guerra, se um lado não dizimar o outro, ela acaba com negociação. Então, as greves é uma forma de luta para se chegar a um acordo. Isso vai continuar acontecendo. Então, é essa relação que a gente vai ter. Agora, uma coisa não vamos fazer. Hoje o Gomes falou que o PT teve dificuldade de atrair os comerciantes para a candidatura. Eu vou até melhorar essa afirmação do Gomes, porque na verdade não é o PT em si, até porque quando o José Ildo foi prefeito, governou muito bem com os empresários. O problema, na verdade, é o nome Radiovaldo Costa. Aliás, o Radiovaldo Costa tenta deliberadamente, nesse momento, a aproximação com o José Ildo para tentar puxar algum tipo de apoio que o José Ildo tem no meio empresarial para ele. Mas nem assim tem conseguido, tem que dar dificuldade. Eu ia falar disso, porque eu já citei, né? O José Ildo, ele mesmo falou nos microfones de uma emissora que durante 8 anos fez uma reunião por mês com o empresariado. Então, 8 anos, 96 meses. Então, ele fez 96 reuniões com o empresário e fez 2 com o sindicato, dos trabalhadores e servidores públicos. Isso pode ser o inverso. Pode ser o inverso. Tá? Não nessa mesma magnitude, mas... Claro que nós vamos respeitar, vamos discutir os projetos para a cidade, tem que ser discutido com os comerciantes, tá? Que é parte da cidade. Agora, não vamos nos submeter, por exemplo, abre uma via pública, porque interessa ao comerciante, mas prejudica a mobilidade. Tá? Nós não vamos submeter a esse comerciante porque ele apoiou a nossa candidatura, porque ele teria financiado a nossa campanha. Isso não vai acontecer, até porque a nossa campanha que financia o próprio trabalhador. Tem gente dando R$50, depositando nossa conta, a conta de campanha de doações, 50, 100, 200, teve até doações de R$500. São as maiores doações que nós tivemos. E com isso nós estamos conseguindo fazer a campanha. Tá? Não é de empresa de transporte urbano, não é de empresa do comércio que vai fazer o financiamento da campanha para depois nós nos submetermos a eles.
Candidato, 10 horas e 46 minutos. Estamos chegando ao fim, mas eu vou lhe dar mais um tempinho aí para que o senhor possa dar seu último recado. Tem uns 2 assuntos que o senhor gostaria de de tratar com a gente. O primeiro foi com relação à questão de uma proposta sua de uma ciclovia, né, isso aqui ligava o 2 de julho ao Miguel Velho. Eu, no programa Primeira Mão, né, critiquei essa proposta como uma proposta de mobilidade urbana, porque eu não entendia a ligação do 2 de julho com o Miguel Velho, qual o interesse da sociedade. A ferrovia. Seria a ferrovia. Mas eu achava mais prático você fazer uma ciclovia ligando o 2 de julho, por exemplo, à rodoviária. Você passava pelo centro, você resolvia o problema de locomoção de muita gente, inclusive que melhoraria o trânsito da cidade. Né? Então, é a questão da viabilidade. E eu já salgo essa pergunta dizendo da inviabilidade da ideia dele, já que a ferrovia é dono de 15 metros de cada lado. Para permitir isso, meu amigo, mas é difícil, mas como já tem em outras cidades, vamos ver que aqui. Eu vou disponibilizar o tempo para que ele possa explicar, inclusive, a proposta, para que eu não seja injusto, né? Infelizmente, Juscelio, a ferrovia foi privatizada e o governo Lula extinguiu a RFFCA. Tá? A Rede Ferroviária Federal foi extinta pelo governo Lula, infelizmente. Ou seja, você privatizou, você fez uma concessão, o Fernando Henrique fez uma concessão da ferrovia, mas se você mantém a empresa, você poderia reaver de volta, que é a concessão. Quando você extingue, então está dizendo que você entregou definitivamente. Tá? Então, se nós não temos aquela via sendo utilizada, e aí para esclarecer a Caio e aos ouvintes, a ideia da rodovia, da ciclovia, foi apresentada nesses termos: submeter ao Conselho de Representantes a análise da viabilidade de construir a ciclovia. Então, primeiro, submeter ao Conselho de Representantes essa análise. Segundo, qual era o objetivo? Um objetivo de, a partir da construção de uma infraestrutura urbana, você garantir mobilidade com uma ciclovia, seguindo a via férrea. Então, se você sai dali do 2 de julho ou do 15 de novembro até o Miguel Velho, você estaria margeando a ferrovia, e é exatamente nesse sentido, você margear uma via que já existe, onde você iria urbanizar, arborizar, colocar jardins e garantiria o fácil deslocamento das pessoas de todo aquele percurso, que pode tanto usar como um meio de esporte, um meio de lazer para a saúde, como também um meio de locomoção mesmo, porque barateia, você garante o deslocamento mais rápido e bem confortável. Essa foi a ideia, que já existe em outros municípios, inclusive Aracaju usou exatamente a ferrovia. Então, essa foi a ideia, tá?